Finalmente, muito obrigado. Um gimbal que eu vou conseguir levar na viagem. Por quê? Porque ele é leve, porque cabe numa mochila, porque dá para levar numa trilha leve, né, gente? Porque cada grama conta. Mas olha só, eu já usei alguns gimbals aí no passado, fiz até review aqui no canal. Mas reviews mais voltados para produção audiovisual, para você que vai num lugar, faz um job e tudo mais, depois coloca sua mochila ali no carro e vai embora, né? Ou seja, equipamento mais pesado. Ele foi pensado para nós, viajantes, que quer ter uma imagem legal, um curso bacana de movimentação ali de câmera, com qualidade, com estabilização e também sem travar sua lombar, né, gente? Porque vamos ficando mais velho, a gente começa a pensar mais nessas coisas aí. Então, hoje eu vou fazer um review para vocês do Ronin RS3 Mini da DJI. Eles mandaram aqui pra gente. César, você consegue fazer um review para mim? Eu falei, opa, com certeza. Era o produto que eu tava esperando, justamente por tudo isso que eu falei para você. Então, agora eu não vou ficar aqui falando de especificações técnicas, porque tudo isso você pode ver lá no site deles com mais detalhes. Esse vídeo é para mostrar ele na prática, o uso, né? Quais são as funções, o que ele tem de diferencial, como fica os takes. Então vai ter muito exemplo prático aí que a gente botou esse gimbal aqui pra cantar, hein, gente? Então, vamos lá que esse review tá bem legal. E eu não mudei nada no meu setup, eu continuo usando a minha lente 24-70 com a Sony A7 III e eu deixo ela dentro de uma proteção, né? Que é esse cage, que é um cage metálico, né? Em que tem vários pontos de parafusamento ali e protege a câmera também, ou seja, foi adicionado peso, ela ficou um pouquinho maior, mas mesmo assim ela balanceia aqui no Ronin e funciona normalmente. Os motores ficam bem estáveis ali, não fica forçando nenhum motor desde que você faça o balanceamento correto. Então, ó, ponto positivo só aí. A título de comparação, esses são os outros modelos dos Ronin, né? Então, você tá vendo a diferença de tamanho. Até colocamos do lado o estabilizador que é o Osmo 6, que eu tenho até review aqui no canal, que é um estabilizador para celular. Então, dá uma olhada no estabilizador para celular contra esse Ronin RS3 Mini. Tá vendo? Tem pouquíssima diferença. A gente tá falando de um gimbal que aguenta todo o setup que eu uso aí de câmera, como eu falei para você. Outra coisa interessante é que essa parte do gimbal aqui embaixo serve como os controles da câmera, porque aqui você tem acesso ao botão de ré, que é o botão de menu. Aqui atrás você tem um knobzinho, uma roda, em que você consegue configurar alguns ajustes. Você pode configurar para você girando aqui, regular o ISO, regular a abertura, a velocidade do obturador, tudo isso você consegue através daqui e também da configuração dentro do menu. E também apertando 3 vezes ele vira a câmera no modo selfie. E apertando 2 vezes ele zera a posição do gimbal. Então vamos agora para campo para mostrar para você na prática. Bom, então vamos fazer uma cena de ação aqui agora com a Josi. Vai ser o seguinte, ela vai mostrar suas habilidades de basquete agora, que ela, na infância dela, ela treinou muito, vocês vão ver assim, algo incrível. Vou usar um modo que deixa esse estilo de ação mesmo, né? Então, ó, esse modo aqui, tá vendo? FPV. Então agora vocês vão ver que o gimbal, ó, tá vendo, ó? Que o gimbal ele começa a imitar os movimentos que eu tô fazendo aqui, ó. Mergulho, ele vai desnivelar o horizonte agora também, ó. E deixar um negócio bem de ação mesmo, tá? Isso, e vai. Isso, e vai. Então, ó, fazer uma órbita na Josi, vai batendo bola. Isso. E cesta. Chua. Agora, gente, eu vou fazer um zoom aqui da Josi, né? E aí vai dar aquele efeito parallax, né? Que eu vou comprimir o fundo, porque eu vou usar 70mm na lente. E aí vocês vão ver que vai ficar bem legal esse take aí, bem cinemático mesmo. E para isso a gente precisa ter um lugar bem aberto, assim, bem amplo. Então vamos fazer um teste aqui. Aí, gente, para fazer isso, eu tô deixando aqui no modo rastreio de giro, porém, quando eu centralizar a Josi aqui na imagem, ó, quando eu centralizar ela aqui, eu vou apertar esse gatilho, porque quando eu aperto esse gatilho aqui, ó, eu bloqueio todo o posicionamento aqui da minha câmera, tá vendo, ó? Se eu solto, ó, ele gira, tá vendo? Agora, se eu bloqueio, ó, já era, travou tudo. Então vou deixar a Josi sempre no meio da composição aqui, para dar um efeito legal.
Aí, ó, olha o fundo, como o fundo, você dá esse efeito, parece que o fundo anda bem rápido, né? Então fica bem legal a imagem. E eu tô andando aqui, o terreno mó irregular, tremendo tudo, mas acho que o take tá salvando. E beleza, temos. Agora eu vou fazer um efeito estilo Michael Bay, né? Ficou bem famoso nos filmes aí de ação que ele faz, que é quando ele dá uma lente, ele usa uma lente bem de zoom mesmo, e ele filma aqui a primeira pessoa e dá um efeito assim, dá uma órbita, né? E com isso ele consegue fazer esse efeito parallax, deixar o fundo passando bem rápido assim, né? Vamos ver se a gente consegue esse resultado com aqui o Ronin Mini RS3. Se você curtiu esse gimbal, quer saber mais detalhes do produto, dos valores também e ganhar um descontinho, a gente tem uma parceria muito top com a loja DJI, que é a revendedora oficial da marca aqui no Brasil. Então entrando lá no site, você tem esse código que está aparecendo aqui na tela, mochila cheia, você pode usar no final da sua compra em todo o site. Então se você se interessou pelo Ronin, por um drone, enfim, por câmeras, coloca tudo no carrinho, digita o nosso cupom lá, que você vai ganhar esse descontão aí para você, combinado? E para trazer uma segunda opinião para você aqui, eu falei com o Martin, que é meu sócio no curso Tudo pelo Take de drone, e também ele tem essa experiência no audiovisual, já trabalhou com outros tipos de estabilizadores e ele tem usado agora o Ronin. Esse cara, eu venho usando ele há bastante tempo, esse aqui é o RS3 Pro, e agora temos o RS3 Mini. Vocês podem ver que tem uma diferença bem grande de tamanho de um para o outro. E aqui nós temos um gimbal que suporta aí câmeras muito grandes e muito pesadas. E aqui um gimbal que suporta só câmera pequena? Não. Aqui a gente usou, para vocês terem ideia, a 7 III com lente 28-75. Eu coloquei uma 24-240 aqui em 240mm e ele balanceou perfeitamente na vertical também. Então assim, não se deixe enganar pelo tamanho, porque ele realmente é assim muito forte. E aí com diferencial, principalmente dele poder aqui, com uma simples troca aqui, né, uma simples mudança, você trocar para o modo vertical. Então soltou aqui, ó, soltou aqui, apertou a chavinha aqui atrás, tirou, soltou esse plate aqui, ó, encaixou o plate aqui, pronto, câmera na vertical, e é isso, ó. Tá, César, mas para que eu vou levar um gimbal numa viagem? Bom, eu gosto de ter uma produção audiovisual mais interessante, né? Algo que seja um diferencial mesmo para eu mostrar nos vídeos. Então, muitas vezes as pessoas estão filmando só com um tipo de câmera, um tipo de lente, né? Então eu quero trazer algo a mais, né? Usar aí uma imagem aérea, ter uma qualidade de imagem, um fundo desfocado mais bonito e também trazer movimentação de câmera. Porque quando eu tô com a câmera na mão aqui, se eu tentar fazer a movimentação de câmera sem o gimbal, vai tremer, não tem como isso não aparecer na sua imagem. E quanto mais zoom você dá na sua lente, mais difícil fica você manter a câmera parada aí e dar um movimento de câmera. Por isso você pode usar um gimbal, como eu mostrei para você. Eu filmei em 70mm, fiquei lá andando, acompanhando a Josi e mesmo assim o take ficou muito bonito, né? Então dá aquela compressão de planos, tudo isso você só consegue realmente com ferramenta. Por isso que a gente está colocando isso agora no nosso setup para trazer essa qualidade aqui para o canal. E também eles têm um aplicativo para você ter algumas outras opções na hora de você mexer com o gimbal, né? Deixa eu colocar ele aqui. E como é que funciona? Vamos clicar aqui em Create. Então aqui, olha só, a gente tem o joystick virtual. Então eu consigo controlar ele, o gimbal, através aqui do gesto, né? Vira um controle remoto, basicamente, o aplicativo. Então aqui a gente tem as velocidades, ó, dá para eu mudar as velocidades aqui, fazer o ajuste fino. Também a smoothness, que é a suavidade que ele vai fazer esses movimentos. Então eu consigo suavizar cada um dos movimentos, o de panorâmica, o de tilt e o roll, que é esse movimento. Aqui do lado a gente tem esse Force Mobile. Como é que ele funciona? Ele vai ativar aqui o giroscópio do seu celular e ele vai imitar o movimento do seu celular aqui, fazendo o movimento do gimbal. Então você pode deixar o seu celular ali do lado e ele vai literalmente copiar o mesmo movimento. Cara, é um negócio muito louco.
E já estamos falando de função profissional, cara. Eu achei demais eles colocarem isso nesse gimbal aqui pequenininho. O que mais nós temos? O panorama. Esse panorama, ele vai setar o gimbal em vários posicionamentos e bater as fotos de acordo. Para aí conseguir depois na edição, você conseguir juntar tudo e fazer essa foto panorâmica numa resolução assim absurda, tá? Depois o time-lapse. Aqui a gente consegue setar como se fosse pontos, né? No seu time-lapse. Então vamos supor que você quer focar primeiro ali no céu, depois você quer vir lentamente ali focar na rua e depois focar ali mais para a direita. Enfim, você consegue pré-determinar esses pontos de intervalo, né, de posicionamento, e aí você faz o time-lapse dinâmico. E também o track funciona basicamente da mesma maneira, você pré-determina os pontos e aí o gimbal vai e executa esse movimento quando você começar a gravar. E também dá para você colocar aqui, parear um controle. Você pode parear um controle de PS4 ou de Xbox também, para aí sim, vai parecer um videogame negócio mesmo. E aí, ó, aqui que estão as opções, né? O primeiro modo aqui, rastreio de giro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai travar as orientações aqui, porém, ele vai acompanhar aqui o seu punho. Conforme você faz o giro aqui, ele também vai fazer a panorâmica aqui. E rastreio de giro e inclinação. Então ele vai acompanhar esse movimento do seu punho e também se você inclinar o gimbal, ele também vai acompanhar. O FPV, ele vai acompanhar a sua mão aqui, o movimento da sua mão para todas as direções que você fizer o movimento, tá? Tem aqui um personalizável para você criar um seu. Então, por exemplo, você quer deixar aqui o eixo de inclinação bloqueado, o eixo de rotação. Então, você escolhe qual dos eixos você quer que seja ativado ou desativado, para aí sim você ter o movimento que você deseja ali. E também essa rotação 360, para você dar aquele efeito de giro, né? É muito usado no cinema esse efeito, então a câmera consegue girar no próprio eixo para aí sim dar esse efeito. Ah, e uma dica para você que eu aprendi na prática, tá vendo a velocidade aqui do rastreio? É a velocidade que ele vai acompanhar o movimento aqui que você fizer. Então, para você evitar aquelas guinadas do gimbal que deixam um movimento meio artificial, eu aconselho você vir aqui ó, nessa velocidade e deixar em lento, tá? Porque aí você vai fazer os movimentos na sua mão e ele vai ir suavemente para aqueles pontos que você predeterminou, né? Só um ponto negativo que eu achei desse gimbal, que o Ronin Pro, ele consegue fazer. O que é? Você consegue separar essa parte aqui da bateria e da empunhadura do restante aqui dos motores. Então, para você guardar e transportar, fica bem mais fácil. Nesse caso, não. O que você consegue separar? Você consegue tirar aqui o tripézinho dele, aí ele já fica num perfil menor para você guardar, porém essa parte dos motores não dá, então você tem que alinhar eles aqui, ou tirar essa parte aqui, que essa parte sai, e aí assim você consegue transportar. Olha só, então ele vai ficar nesse perfil aqui, né? Ó, aqui, aí tem mais essa peça e mais essa, e é assim que você consegue separar ele para transportar. Beleza? Então, pessoal, se você gostou desse produto e quer comprar ele com desconto, entra lá no site oficial da DJI, loja DJI, e aplica o nosso cupom Mochila Cheia. Vou deixar o código aqui, link aqui embaixo na descrição. Deixa seu like, compartilha com seus amigos e deixa um comentário também o que você achou. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse gimbal aqui, vamos bater um papo agora nos comentários, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Até mais!